É legal que tem música ao vivo. Mostra essa medalha. Gente, aqui o troféu em primeiro lugar, porque eu sou muito boa. Ela é ruim porque ela tem aquela liga a óleo pra você. Tem que saber. Aham. Gosta de ver a civilização? Nossa, eu vou até postar aqui. I just wanna see your shadow next to mine, sailing over pavement with our two elbows. I like to see the shape you're in from time to time. I just wanna see your shadow. Oi, a gente vai falar hoje sobre Jeremias, capítulo 14, versículo 1 até o versículo 18. Show! Tá, o que acontece? Do versículo 1 ao 6, Deus ele começa a relatar sobre como vai vir uma grande seca contra Israel. Uma seca que vai chocar todo Israel, que essa seca vai fazer com que não haja mais erva no campo e por isso haverá mortes. Do versículo 7 ao 9, Jeremias escreve sobre a primeira intercessão que ele faz pelo povo. E nessa intercessão é uma intercessão muito bem feita, aliás. Ele começa fazendo como se fosse mini checklist, com tudo aquilo que ele precisava falar para convencer a Deus de não vir tamanha destruição contra Israel. Ele, primeiro ele reconhece o mal e a culpa que o povo tem com o mal. Ele fala, nossas maldades testificam de nós. Age por amor do teu nome. Nossas rebeldias se multiplicam e pecamos contra ti. Ele chama Deus de esperança de Israel, redentor. E pergunta por que você não nos salvaria se você está no nosso meio. Ele reconhece a presença de Deus. Somos chamados pelo teu nome. Ele reconhece quem eles são e que eles são o povo de Deus. É uma intercessão muito bem feita, com muitos pré-requisitos preenchidos aqui, que Deus até pediu anteriormente que o povo reconhecesse, que o povo fizesse. Então, quando Jeremias faz tudo isso, ele clama por misericórdia, ele fala sobre o papel de Deus. Cara, na minha cabeça não teria como Deus rejeitar isso aqui. Mas aí, do versículo 10 ao 12, Deus ele rejeita o pedido. Ele fala, não rogues por este povo para o bem dele. No versículo 10, ele fala assim, diz o Senhor sobre este povo, gostam de andar errantes e não detêm os pés. Por isso o Senhor não se agrada deles, mas se lembrará da maldade deles e lhes punirá o pecado. Que ele não detém os pés, ou seja, que ele não tem limites. E por isso o Senhor não se agrada deles. Deus, ele não atende essa intercessão de Jeremias. Mas o que me choca é porque ele fala assim, não rogues por este povo, para o bem deles. E aí na minha cabeça, o bem pro povo não seria não passar por tamanha grande seca com a qual eles vão passar, por que o bem deles seria que isso sobreviesse a eles, sabe? Eu fiquei me perguntando sobre isso e eu acho que é como a gente falou nos vídeos passados, Deus, assim como o pai, ele deixa as consequências das escolhas de seu filho sobrecair ao filho dele, para que ele entenda quais são as consequências de sua escolha, que a vida tem consequências. Eu acho que é do mesmo jeito, Deus ele sabia que o povo precisava passar por isso para ele conseguir realmente, de fato, compreender o que eles estão fazendo, qual caminho eles estão seguindo, qual destino que eles estão seguindo com as escolhas deles. Porque, assim como no versículo 10 ao 12 fala que eles gostam de andar errantes e não tem limites, mostra-me como se o povo realmente fosse um povo mimado. E não quero dizer com isso que, você só pode se arrepender até um certo período de tempo. Mas no sentido de que Deus, ele tem tempo para todas as coisas. Para ser feliz, tempo para chorar, tempo para ficar triste, tem tempo para tudo. Então, eu acho que talvez Deus não tenha aceitado a intercessão porque o timing passou. O tempo de arrependimento era quando eu tava pedindo para vocês se arrependerem. Agora, por mais que você faça isso, as consequências vêm, infelizmente, né? E infelizmente, o versículo diz que não rogues para o bem deles. Quando chega o versículo 13, 14, Jeremias, ele fala assim, então disse eu, Senhor Deus, eis que os profetas lhe dizem, não vereis espada, ou seja, não haverá mortes, nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Então Jeremias está falando que existia na época profetas, que se diziam profetas de Deus, e que esses profetas de Deus diziam que Deus estava revelando para eles
de que haveriam tempos de paz, haveriam tempos que não haverá fome, não haverá espada, não haverá morte, e sim verdadeira paz. Nossa, cara, que tenso. Porque na época, imagina, você tá escutando profetas dizendo que Deus falou pra eles de que tudo ia ficar bem, e Jeremias, que é um profeta de Deus, tá falando que não, as coisas não vão ficar bem. E que essa é simplesmente a verdade dura que eles têm que entender. E é assim, por mais dura que seja a mensagem, é a mensagem verdadeira. Esses profetas eram falsos, falavam mentiras no nome de Deus. Eles eram falsos, eram como adivinhos, e eles falavam de acordo com a sua vaidade, o engano do seu coração. Isso no versículo 14. E por mais que a mensagem seja doce e agradável, não quer dizer que ela seja verdade. Deus falou, depois disso, que a espada e a fome consumiriam esses profetas. Aí, no versículo 17 e 18, ele fala assim: portanto lhes dirás estas palavras: os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, porque a virgem filha do meu povo está profundamente golpeada, de ferida muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis os mortos à espada. Se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. Até os profetas e os sacerdotes vagueiam pela terra e não sabem para onde vão. Ele avisa, tipo, olha, vocês vão ser... Por mais que os caras estão falando mentiras, porque Jeremias fala pra Deus, olha, tem gente falando de paz. E Deus fala assim, por mais que eles estejam falando de paz, eles estão mentindo. E avisa pro povo que eles vão ser golpeados, vão ser feridos, haverá mortes, fome. E nem os profetas, que se dizem profetas, vão saber o que fazer. Mas eu acho que se agarrar em Deus vai sempre tornar o sofrimento mais leve, porque Deus vai estar passando aquilo com você. Tipo assim, você fala, Senhor, olha, eu errei, eu sei, o timing passou, e minha única opção agora é sofrer, cara, é tipo, receber as consequências das minhas atitudes errôneas e receber, tipo, esse sofrimento. Mas eu quero receber sofrimento por você, com você. Por favor, passa isso junto comigo. Deus com certeza vai passar o sofrimento junto com eles, porque Deus não se alegra no nosso sofrimento, muito menos dos seus filhos. E eu tenho certeza que ele passaria aquele momento com eles, eles não estariam só. Mas não aceitar a verdade e se esconder na mentira porque ela é mais confortável, não muda a realidade. Você só vai estar se auto-enganando. Então, não devemos nos auto-enganar, mas confiar naquilo que Deus fala, por mais difícil que seja, e confiar de que Ele nos ama, apesar de qualquer coisa externa que a gente esteja vendo e que pareça o contrário. Ele nos ama e Ele não se alegra no nosso sofrimento. Deus não se alegra no nosso sofrimento. E Ele vai passar esse sofrimento junto com a gente, porque só nós e Deus conseguem sentir exatamente aquilo que nós estamos sentindo. Então, a tristeza que só você sabe, que só você sente, Deus, Ele é o único capaz de sentir na mesma medida que você. A mesma intensidade com que você chora, que você sente a tristeza e chora, é a mesma intensidade que Deus sente aquela tristeza pra chorar junto com você. Porque Ele não te deixa sozinho. E eu sei que Deus não vai deixar o povo sozinho, mesmo no sofrimento. Porque essa é a característica do nosso Deus. Ele nos ama, Ele é um Deus de amor. E Ele não nos deixa sozinhos.